Fala pessoal, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre as orientações em relação às direções do norte da quadrícula, norte geográfico e norte magnético. Então, para isso, eu vou pegar uma carta aqui do IBGE, tá? No portal de mapas do IBGE, eu vou dar um zoom, tá? E eu vou falar especificamente aqui para vocês dessas direções, olha só, tá? E é muito importante entender isso. Aqui a gente consegue ver o seguinte, ó. Inicialmente foi utilizada a projeção universal transversa de Mercator, tá? E o dado horizontal Corrego-Allegro. Mas enfim, projeção universal transversa de Mercator. Então, o NQ aqui é o norte da quadrícula, tá? E normalmente ele vai coincidir com a direção norte-sul da quadrícula, que é a direção, digamos, do Y, tá? E lembrando que o X vai ficar perpendicular a essa direção. Então, olha só, as ordenadas N representam aí, coincidentes com a direção do Y, representam aí o norte da quadrícula, tá? Então, se você vê essas linhas, esse quadriculado, olha só, esse quadriculado aqui representa as direções N e E, tá? Norte, sul, este, oeste da quadrícula. E aqui, o que vocês podem ver? Olha só, nos extremos tem as coordenadas geográficas, tá? Latitude e longitude. Aqui é menos 22 graus e aqui menos 43 graus e 30 minutos. Em termos de longitude, 43 graus e 30 minutos a oeste, Greenwich, e 22 graus sul. O que vocês conseguem ver aqui também? Que essas coordenadas, olha só, nas linhas correspondente aqui aos paralelos, eu tenho a componente N. Como ela está menor aqui, olha só, que 10 milhões, né? Tá vendo aqui que esse município, tá? O município aqui de Matias Barbosa, Minas Gerais, então estamos no hemisfério sul, tá? Então aqui você consegue ver, olha só, a componente N, tá? E a componente E. Repara o seguinte, ó. Com base nessas coordenadas aqui do extremo, olha só, de 43 graus e 30 minutos, eu vou lá no outro extremo, então tá diminuindo, 43 graus e 15 minutos, tá? Então repare que eu tenho 15 minutos aqui em termos de longitude. Essa carta aqui, olha só, qual que, se eu fosse perguntar para vocês, qual que é o meridiano central? O meridiano central aqui é menos 45 graus, ou 45 graus oeste. Então, fuso 23, tá certo? Então, veja bem, lembrando aqui da convergência meridiana, quando o ponto estiver localizado no hemisfério sul e a oeste do meridiano e a leste do meridiano central do fuso, eu tenho uma convergência meridiana negativa. E a direção do norte geográfico está o que? À direita do norte da quadrícula. Tá? Então isso já postei em vídeos anteriores, mas olha só como isso aqui se reafirma, olha só. Então, o que eu tenho? Norte da quadrícula, o norte geográfico, que tem uma estrelinha aqui, está o que? À direita do norte da quadrícula, tá? E ela é negativa. Então já era de se esperar isso, tá? Então, lembrando que esse ângulo entre o norte da quadrícula e o norte geográfico é chamado de convergência meridiana. E essa convergência meridiana é calculada para o centro da folha, tá certo? Então, a convergência meridiana que é negativa, o norte geográfico está à direita do norte da quadrícula. Lembrando que esse município está o que? No hemisfério sul, olha só, e a leste do meridiano central do fuso 23, tá? Consegui ver isso tudo com base nas coordenadas planos UTM, tá? Você conseguiria ver isso também com base nas coordenadas geográficas. E eu consigo ver também uma outra direção do norte, que é o norte o que? Magnético. Aqui a relação é entre o norte magnético e o norte geográfico, o verdadeiro,
que eu tenho? Eu tenho a declinação magnética. Declinação magnética é o ângulo formado entre as direções do norte geográfico e norte magnético. Lembrando aqui para nós que ela nessa data aqui, em 1983, e ainda hoje, ela é negativa, tá? Quando a declinação é negativa, o norte magnético está à esquerda do norte geográfico, tá? Então, a declinação aqui seria a declinação ocidental, tá? Declinação ocidental ou negativa. O norte magnético está à esquerda do norte geográfico. Então, convergência meridiana, tá? O ângulo formado entre o norte da quadrícula e o norte verdadeiro, e declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético, tá? E aqui ele coloca aqui o seguinte, ó, a declinação magnética cresce menos 8 minutos anualmente, é a variação anual. Então, este valor que apresenta aqui de menos 19 graus 27 minutos, ele sofre uma variação anual, tá, de menos 8 minutos anualmente. Então, tipo, de 1983, se fosse ver a declinação hoje, bastaria fazer o quê? 2020 menos 1983 vezes menos 8 minutos. E acrescentar este valor aqui. Então, repare que a declinação magnética daria um valor maior do que, em módulo, do que 20 graus, tá? Se a gente for ver a declinação hoje para essa longitude e latitude, a gente encontraria um valor diferente desse, como está aqui. Porque a declinação magnética, tá? Ela varia no espaço e no tempo. Depois eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, vou mostrar para essa posição aqui, por exemplo, para essa cidade, qual que seria a declinação magnética atualmente, tá certo? Então, pessoal, olha só, se eu pegar aqui, eu vejo aqui que em termos de latitude, olha só, os extremos da carta, eu tenho menos 21 graus, 45 minutos. Então, 45 minutos, depois mais 15 minutos dá 22 graus. Então, se eu pegar aqui, dividir ao meio, seria 7 minutos e 30 segundos. Então, 21 graus, 45 minutos, mais 7 minutos e 30 segundos, daria menos 21 graus, 52 minutos e 30 segundos. E em termos de longitude, eu tenho aqui, ó, 43 graus e 30 minutos, oeste, e aqui 43 graus e 15 minutos. Então, 43 graus e 15 minutos mais 7 minutos e 30 segundos, eu teria 43 graus, 22 minutos e 30 segundos, tá? Então, eu quero saber, então esse seria o centro da carta, né? O que eu teria? Eu quero a declinação aqui em 1983, era de menos 19 graus e 27 minutos. Vamos ver hoje qual que é o valor dessa declinação e a variação anual de menos 8 minutos, tá? Então vamos dar uma olhada. Então eu tenho aqui uma calculadora para calcular a declinação magnética, tá? Repare que eu tenho esse modelo mundial de 2019 até 2024 que eu posso utilizar. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho a latitude sul, tá? Latitude sul, então tem qual o valor? 21, espaço, 52, espaço, 30 segundos. E em termos de longitude oeste, eu tenho 43 graus, espaço, 22 minutos e 30 segundos, tá? Feito isso, eu venho aqui, olha só, vou pedir para ele calcular, tá? Para a data de hoje, 12/1 de 2020. Então vai mostrar aqui, olha só, a declinação hoje, tá? Ela vale para esse local 22 graus
53 minutos. Ela ainda está a oeste, olha só. Como está a oeste, considerando aqui a direção do norte geográfico na vertical, repare que o norte magnético está o que? À esquerda do norte verdadeiro, tá? E eu tenho que, então, a declinação magnética hoje vale 22 graus 53 minutos oeste, ou então menos 22 graus e 53 minutos. E é uma variação anual de 4 minutos por ano, também na direção oeste, ou seja, menos 4 minutos por ano. A variação anual em 1983, como a gente viu, era menos 8 minutos. Então essa variação anual, né, também com este modelo, está menos 4 minutos, ou 4 minutos oeste. E a declinação magnética, 22 graus, 53 minutos oeste. Então ela continua crescendo, que ela continua indo, a direção do norte magnético continua indo que nessa posição para oeste, ou seja, ficando mais à esquerda do norte verdadeiro, tá certo? Então é isso, espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.